Olá, nosso subtema hoje é lidando com pessoas difíceis. Você conhece alguma pessoa difícil de relacionamento, de temperamento? Você sabe lidar com pessoas difíceis? Você é um especialista em lidar com esse tipo de pessoa? Ou prefere se afastar, tirá-los da sua lista de amigos? Você já tentou lidar com alguém difícil e lhe faltou a paciência? Em sua opinião, qual deve ser nossa atitude ou nossa melhor atitude diante de uma pessoa difícil? Convém salientarmos aqui que a pessoa difícil da qual estamos tratando seria uma pessoa com quem é quase que impossível manter um diálogo. São pessoas que geralmente estão certas, sempre estão certas. Poderíamos definir também como aquelas pessoas cuja natureza opta pelo ódio, pelo rancor, ao invés do perdão, por brigas, discussões intermináveis, ao invés de consenso. E mais precisamente em nosso tema aqui, seriam pessoas difíceis de aceitar novas ideias, de aprender novos conceitos. São pessoas que ficam presas em suas ideologias, em suas culturas e talvez naquilo que aprenderam há muito tempo. A maioria de nós prefere não se relacionar com esse tipo de pessoa. Muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil, que é nos afastarmos, tirar essas pessoas do rol de amigos e até mesmo abandoná-las. E quando a pessoa difícil é talvez seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, ou até mesmo seu esposo ou sua esposa. Existe alguma vantagem em aprendermos a lidar com esse tipo de pessoa? Será que existe alguma receita para aprendermos a lidar com pessoas de temperamentos difíceis sem nos estressarmos? A Bíblia nos ensina que quando Jesus esteve aqui na terra, ele era mestre, ele era um especialista em lidar com pessoas difíceis. E quais eram então as estratégias que Jesus Cristo usava com essas pessoas? Afinal de contas, ele conseguiu conviver e transformar a vida de homens como filhos do trovão, homens traidores, homens de temperamentos violentos como Pedro. E a nossa grande pergunta é: qual de fato foi o método usado por Cristo para atrair essas pessoas? O primeiro ponto que nós destacamos aqui sobre a metodologia de Jesus era que ele aceitava essas pessoas. A aceitação pode ser o remédio para a vida, para a transformação de muitas pessoas cujas naturezas são difíceis. Muitas pessoas só querem ser aceitas, sentirem-se parte de uma sociedade. Um outro método usado por Cristo era ouvir essas pessoas. A escuta pode ser a solução para a vida de muitas pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas e precisamos aprender a ouvir. Precisamos entender que muita gente precisa desabafar aquilo que está corroendo o seu interior, aquilo que tem destruído suas vidas. E essas pessoas precisam de um ombro amigo, na verdade, de um ouvido que possa ouvi-las com paciência. E a Bíblia mostra trechos onde Jesus passava horas apenas ouvindo as pessoas. E você pode até dizer: mas eu não tenho paciência de ouvir as pessoas porque as pessoas só sabem se lamentar, contar o lado negativo da vida. Mas Cristo ouvia exatamente as lamentações das pessoas com sensibilidade e com muita paciência. Um outro método usado por Cristo e que funciona muito é fazer perguntas para as pessoas. Ao invés de você ir levando sermões, lições de moral, você pode fazer pergunta para as pessoas e deixar que elas desabafem, que elas, ao responder às suas perguntas, elas possam talvez tirar de dentro delas aquilo que está corroendo suas emoções. E depois de aceitar as pessoas, ouvi-las atentamente, fazer algumas perguntas para elas, dando a elas a oportunidade de se expressarem, Jesus finalmente
revelava para aquelas pessoas as verdades divinas. Exatamente. Muitas vezes precisamos falar de Deus para as pessoas. E falando de Deus, você vai colocar esperança no coração daqueles que estão aflitos. Outra característica importantíssima de Jesus era que ele confiava nas pessoas. Jesus via as pessoas no seu estado natural, mas ele também enxergava como essas pessoas poderiam ficar no futuro, o que é que elas poderiam se tornar. Nós precisamos, como Jesus, aprender a confiar nas pessoas. Muita gente se esconde atrás da má interpretação do versículo de Jeremias 17:5, que diz: maldito o homem que confia no homem. Só que as pessoas esquecem de ver o final do versículo, que diz que aquele que confia no homem e se aparta do Senhor. A Bíblia ensina que nós devemos confiar sim nas pessoas, mas não precisamos e nem devemos nos apartar do Senhor, porque aí a nossa confiança nos homens vai ser para a salvação. Não devemos confiar nas pessoas para a nossa salvação, mas devemos sim acreditar que as pessoas podem mudar, podem ser transformadas pelo poder de Deus. E quando lemos Mateus 14, 18 e 19, Marcos 12, 28 a 34 e também Lucas 23, 39 a 43, todas essas passagens nos mostram que Jesus Cristo participou e promoveu a transformação da vida de pessoas totalmente diferentes, só que tinha algo em comum. A todas elas, Cristo sempre disse: vinde a mim, ou então, o que queres que eu te faça? E ainda, não se turbe o vosso coração. Ou seja, a todos, independente da história, independente do passado, independente do presente, Cristo sempre deixava o coração cheio de esperança. E foi exatamente por estas atitudes que Jesus se tornou um especialista em tratar pessoas difíceis e dar a elas esperança de vida e vê-las transformadas. E se talvez na sua experiência de vida você está lidando ou tem que lidar com algumas pessoas cuja natureza é muito difícil de lidar, peça ao Senhor que torne você sensível ao ministério do Espírito Santo. A oração, ela pode ser a chave, ela pode ser a solução para muitos problemas de relacionamentos. Ore pedindo a Deus que lhe dê esse segundo toque, que lhe dê sabedoria. Essa sabedoria de Jesus Cristo é o que nós precisamos para lidar com as pessoas que estão ao nosso redor.